Então, a apresentação tem realmente este nome, foi esta, enfim, esta comunicação integra-se num projeto de história do jornalismo iconográfico, portanto é um projeto da Nova, e na realidade, portanto, esta apresentação foi realmente, enfim, trazida aqui por mim pelo professor Vítor, sendo que então vou começá-la, enfim, referindo que realmente o objetivo deste estudo não é fazer um levantamento exaustivo da imprensa, portanto, mas apontar alguns exemplos que foram realmente mais paradigmáticos para o contexto do design editorial de uma perspectiva histórica. Portanto, o que nos interessa aqui é a perspectiva histórica. Vários autores destacam que realmente a informação jornalística mobiliza vários sistemas simbólicos para além da comunicação textual, portanto, para além do texto. E um deles é naturalmente o projeto gráfico, que surge no fundo como uma segunda voz, enfim, que assenta sobre, lá está, sobre a questão, sobre os conteúdos. Foi realmente durante o século XIX que foram fundados os principais jornais clássicos portugueses. Destaco, enfim, o Jornal do Comércio, o Diário de Notícias, o 1º de Janeiro, o Século, o Jornal de Notícias, a Capital, o Diário de Lisboa. Portanto, alguns destes jornais, ou a maioria deles ainda se mantém realmente até aos dias de hoje. E nessa altura, portanto, do século XIX, os jornais eram realmente o principal meio de transmissão e recepção de informação. Até meados do século XX, a estrutura dos jornais era muito semelhante, portanto, apresentava uma mancha de texto uniforme em toda a página, as notícias eram longas, as colunas eram estreitas, que variavam normalmente entre 6 e 9 colunas, portanto, e com filetes verticais entre si. As margens também eram estreitas, os espaços brancos eram praticamente inexistentes, portanto, os jornais de grande circulação eram monocromáticos, com variação de escala de cinzentos, e também a fotografia e a ilustração eram praticamente, portanto, eram recursos muito pouco utilizados e eram praticamente inexistentes e com um tamanho reduzido. Os tipos normalmente utilizados no texto eram serifados e pertenciam à família das romanas de transição, portanto era a família tipográfica mais utilizada. Nos títulos geralmente variavam entre as romanas modernas, portanto as egípcias e as grotescas lineares. E o formato destes jornais era de folha grande, portanto era o formato broadsheet, portanto que era realmente o formato maior e mais utilizado em todo o mundo durante décadas, por estar exatamente associado a essa ideia de rigor, de credibilidade e também, enfim, uma maior lentidão de tempo de leitura. Vários jornais, como por exemplo o Jornal de Notícias e a Capital, portanto, seguiam a mesma lógica e estavam sem dúvida alinhados também com os vários jornais internacionais, por exemplo aqui o Le Monde e o Le Figaro. Podemos verificar a quase ausência de um design cuidado nos jornais, portanto durante as primeiras décadas do século XX, que foi um facto bem diferente de muitas revistas do Estado Novo, curiosamente. Trazemos, por exemplo, a revista Presença, a Folha de Arte e Crítica, que foi realmente uma das revistas literárias portuguesas mais influentes do século XX e que, a par dos conteúdos textuais e artísticos, apresentava uma enorme riqueza gráfica, quer ao nível do experimentalismo visual e tipográfico, também das ilustrações e do próprio dinamismo da grelha. Com a chegada, portanto há aqui outra referência, um site também que nos direciona para um projeto muito interessante da Nova,
sobre revistas, portanto não há, enfim, não temos tempo naturalmente, não tenho tempo de mostrar, mas fica a referência, portanto revistas de arte e cultura. Com a chegada dos novos meios de comunicação, portanto em particular a rádio na década de 20 e a televisão aproximadamente na década de 50, os jornais foram obrigados a reposicionarem-se e a encontrar outras formas de comunicação mais competitivas. Portanto, as notícias longas foram dando lugar a artigos mais curtos e objetivos, no fundo para se aproximarem um pouco do conteúdo também disponibilizado pelos outros meios de comunicação emergentes. Também a paginação se tornou mais atuante, a mancha uniforme de notícias foi dando lugar a uma disposição mais dinâmica, portanto pontuado por imagens e também por outros elementos gráficos, e muito timidamente na década de 1960, portanto os jornais começaram a ser pontuados por um elemento de cor. No entanto, as colunas continuavam a ser estreitas e o espaço branco também praticamente inexistente. No plano das publicações periódicas e generalistas, podemos destacar o surgimento das New Magazines, em especial o Século Ilustrado, a Flama e a Vida Mundial. Aqui, a Flama e a Vida Mundial, portanto, foram revistas com design bastante cuidado, bastante liberais na escolha dos temas e também no tratamento de conteúdos. Outras publicações foram igualmente importantes por refletirem no fundo uma certa inconformidade face à passividade geral para com o regime. Exemplos disso são a revista Almanac, com capas de Sebastião Rodrigues, a Colóquio, revista de artes e letras editada pela Fundação Calouste Gulbenkian, e a revista O Tempo e o Mozo. Portanto, foram revistas que se destacaram exatamente pela sua qualidade gráfica e contribuíram também com essa tal voz dissonante perante a passividade, enfim, que se podia encontrar em relação ao regime. A impressão, portanto, com a modernização dos processos de produção e também com a evolução da técnica de impressão offset por volta de 1960 e início de 70, verificou-se uma real transformação na imprensa. Olhando para o panorama gráfico da primeira página de alguns jornais nacionais no ano de 1969, verificamos que as evoluções vieram permitir composições gráficas mais elaboradas, com a inclusão de mais fotografias, de maior dimensão e ilustrações também de maior qualidade. A cor já se ia encontrando presente de forma constante na primeira página, ainda que aplicada pontualmente a alguns elementos. Os títulos também eram mais exuberantes em dimensão e o texto já começava por vezes a ocupar duas colunas. A impressão offset constituiu-se sem dúvida como um contributo fundamental para a renovação do próprio jornalismo português, portanto no período antes de 1974, ao que realmente também podemos associar os contributos tanto da televisão como da rádio, como das New Magazines e também muito especialmente da publicidade, que na altura era sem dúvida a principal fonte de receita da imprensa. Também foi por volta desta altura que se começou a perceber a importância do fotógrafo, portanto começou-se realmente a valorizar a fotografia como podendo ser um dos elementos muito importantes no jornal. Portanto, no fundo a máxima de uma imagem realmente vale mais do que 1000 palavras, enfim, acaba por ajudar o próprio leitor e a motivá-lo para o texto e efetivamente isso poderá, portanto uma boa imagem poderá reverter a favor da publicação, da aquisição da publicação.
Portanto, também se começa nesta altura a perceber a importância de integrar no departamentos gráficos nas redações, assim como designers e outros profissionais da área, que trabalhavam depois na altura em conjunto com os responsáveis da redação e do gabinete fotográfico para planificar e para planear as diferentes páginas da edição. Nesta altura surge um semanário em formato broadsheet, que foi realmente revolucionário do ponto de vista da informação, portanto foi o Expresso, que surgiu em 1973, mas que do ponto de vista do design não foi de todo um projeto ousado, portanto, e não acrescentando muito aos jornais já existentes. Com a abolição da censura e com a transição da democracia em 1974, as publicações jornalísticas em Portugal foram estando mais diretamente ligadas à política. Portanto, e em termos gráficos, os jornais na década de 1980 começaram a perder a mancha cinzenta, portanto a imagem de mancha cinzenta, e a utilizar planos de cor sólida, títulos grandes e fotografias de grande formato. Foi nesta altura também que surgiram alguns jornais e semanários de orientação popular, portanto em formato tabloide, que era bastante mais reduzido, portanto no fundo era metade do formato broadsheet. E foi realmente um formato que inicialmente foi associado aos jornais sensacionalistas. O Jornal 7, o Correio da Manhã, de orientação popular, que ainda hoje é líder de vendas, o Semanário Tal e Qual, um jornal graficamente rude, mas muito irreverente no modo de fazer jornalismo e também na utilização da fotografia, portanto, e também o Semanário, 1983. A fase, portanto, um marco verdadeiramente importante para a imprensa foi realmente o surgimento do desktop publishing em 1985, exatamente porque o DTP veio permitir a utilização do computador para tarefas de edição gráfica com programas de edição como o PageMaker, há uns anos atrás, o Quark Express, que eu creio que ainda hoje é utilizado, e mais recentemente o InDesign. Portanto, podemos falar realmente em revolução no mundo da imprensa. Com a adesão de Portugal também à Comunidade Económica Europeia, em 1986, também esse facto também vai contribuir para a alteração do panorama na imprensa, devido ao investimento privado no setor dos mídia. Portanto, aplicaram-se novas políticas empreendedoras e que modernizaram e tornaram, no fundo, os jornais mais competitivos. Em 1988 surge então o Revolucionário Independente, que foi o primeiro jornal verdadeiramente irreverente que na altura teve a ousadia de juntar artistas e jornalistas. Portanto, é uma referência que é realmente incontornável. Também no início da década de 90, devido desculpem, deixem-me só ver se estou alinhada com os... Eu creio que não, creio que saltei aqui uma série de slides. Bem, de qualquer forma, também não é importante. Portanto, foi no início dos anos 90, com a evolução também das máquinas de impressão, realmente começou a verificar-se a introdução de cor total nos jornais. Ainda na década de 90, muitos jornais também mudaram o formato para tabloide, por ser um formato que permitia maior economia de papel, apresentar também mais facilidade de leitura, ser mais agradável, de fácil manuseamento e também ser mais favorável também para a publicidade. E estas e outras razões
fizeram com que atualmente também praticamente todos os jornais em Portugal tenham optado pelo formato tabloide. Em 1990 foi fundado o Jornal Público, que é um exemplo paradigmático não só pela utilização da cor, mas também pela qualidade da impressão. Nas primeiras páginas do Jornal Público, tínhamos diariamente a oportunidade de encontrar um título e uma fotografia de grande formato. Não temos aqui tempo para falarmos das várias reformulações do jornal, mas enfim, um plano interior. Outros jornais e revistas de referências foram surgindo também, como por exemplo a revista Visão, desculpem, mas em particular, antes de chegar aí, temos também aqui a revista Capa, que foi fundada em 1991 e que também apresenta um design muito interessante e muito particular. E enfim, realmente outros jornais nesta altura foram surgindo, como a revista Visão, o jornal 24 Horas, o jornal I e o semanário Sol. Com a revolução tecnológica, portanto a revolução tecnológica veio realmente abrir portas para um novo mundo, a World Wide Web, os tablets e smartphones, em que a informação é disponibilizada em tempo real e a cada minuto, levaram a uma mudança de paradigma e também uma mudança de hábitos de leitura. Portanto, esta mudança, sem dúvida, que veio obrigar a que os jornais impressos se tivessem que reinventar com alguma frequência. E assim, praticamente todos os jornais portugueses, a par da versão impressa, acabaram por ter que ter uma presença online. E depois temos também casos em que não existe jornal físico e o jornal tem apenas uma existência online, como é o caso do jornal português Observador, portanto só tem presença online. E pronto, foi o olhar possível, naturalmente em 10 minutos, sobre o panorama do design editorial na imprensa do século XX à contemporaneidade. Obrigada. Obrigado, Sónia Rafael. Muito obrigado pelo seu contributo. De um tema que não tem fronteiras e está sempre em desenvolvimento. É verdade. Pergunto agora ao público se existe alguma questão, alguma intervenção. Cara Joana, peço apenas que... cara Sónia, peço apenas que... Ok, para podermos ver. Com certeza. Aproveito para lhe dar os parabéns pela comunicação. Obrigada. Ora, parar a comunicação está a ser um desafio. Parar a partilha. É só fazer stop share. Deve ter uma... Tenho, naturalmente, apenas, enfim, nestas situações, por qualquer razão inexplicável, as coisas tornam-se realmente complicadas. E atenção que eu dou 5 horas de aulas no Zoom por dia, aproximadamente, mas por um motivo inexplicável não consigo parar a partilha. Acho que já está. Ok. Sónia, eu tenho uma questão que é a seguinte. No seu entender, qual é o sentido da evolução da imprensa nacional, tendo em conta tanto os desafios tecnológicos como os desafios conceptuais, como todas estas convulsões sociais e culturais que estamos a viver de momento? Pois é uma... Em linhas gerais, qual é a sua interpretação? Pois, é uma pergunta pertinente, sem dúvida. Enfim, naturalmente que, sei lá, a continuidade... não sei se está exatamente a referir à questão da imprensa, do jornal, da sua continuidade ou não. Sim. Naturalmente, a imprensa tem sido obrigada a reinventar-se, portanto foram muitos os desafios pela qual a imprensa tem passado e creio que sempre tem conseguido
exatamente essa reinvenção e efetivamente creio que a imprensa se tem conseguido adaptar e tem conseguido realmente posicionar-se adequadamente através dos meios digitais, sendo que naturalmente hoje já não há a prática pela maioria das pessoas de ir à banca comprar o jornal para saber as últimas notícias, muito mais fácil muito mais facilmente agarra no seu telemóvel enfim, e consulta um jornal online. Aqui os jornais, eu creio que alguns jornais, alguns dos principais jornais têm agora o sistema de subscrição e eu creio que está a haver uma cada vez maior adesão exatamente a essa subscrição, portanto ao pagamento de um valor para poder consultar o jornal integralmente na web. Portanto, isso é sem dúvida um bom princípio. Naturalmente os jornais, assim como os livros, o livro impresso e o jornal impresso possivelmente não irá acabar, portanto, mas na realidade é fundamental que os jornais se reinventem e que se vão continuando a reinventar a cada desafio, a cada novo desafio que os tempos, enfim, obrigam. Não sei se... Muito obrigado, respondi. Sónia. Obrigado, eu. Mais alguma questão? Talvez gostasse de fazer só uma colocaçãozinha rápida à Sônia, que é duas questões. Uma, isso que acabou de dizer sobre a subscrição do jornal. Eu acho que agora, em tempos de Covid, de repente as pessoas começaram a perceber que não podem buscar informação em qualquer lado. Então, mais vale pagar alguma coisa e ir ao site do Público ou qualquer outro jornal e ter informações que sejam filtradas e tal. Referi uma outra questão, falou agora o jornal não vai acabar. Ninguém previa anos atrás essa volta do vinil, né? É Hoje em dia faz todo o lançamento musical com vinis e você vai à FNAC e tal, tem o vinil novamente. E eu acho que pouco a pouco nós vamos ainda ter algumas surpresas em relação aos jornais e coisas do gênero. Referindo a sua exposição bastante boa, agora a próxima comunicação terá, onde eu tive alguma participação agora com o Rui Medronho, terá algumas sobreposições, mas gostava de referir uma coisa importante, porque no século XIX houve uma... No século XX, na verdade, houve uma coisa muito importante que desenvolveu muito a questão das imagens e tal, que é o desenvolvimento da radiofoto, na década de 20, na década de 30, e que, tal como a estatística desenvolveu muito a partir dos jogos de azar, ou seja, como é que eu ganho na roleta e vamos desenvolver a estatística. Na verdade, todo mundo acha que a estatística veio daí. A radiofoto também foi desenvolvida muito pela necessidade dos jornais de mostrarem os últimos gols da rodada do domingo, que era para aparecer no jornal da segunda-feira. E assim, nos Estados Unidos também, do beisebol, aquela coisa toda. Ou seja, essas necessidades vão desenvolvendo essas novas tecnologias. E é óbvio que toda a sua comunicação está permeada pelos desenvolvimentos tecnológicos e que vão permitindo essa explosão dos títulos, né, com a fotocomposição e tal, a partir do momento que deixa de haver a necessidade de haver a tipografia tradicional, né? Mas muito obrigado pela exposição, gostei muito. Certo, muito obrigado, Gabriel, também pelas suas palavras. Obrigado, Sónia. Muito obrigado. Obrigada. Gabriel.